E aí, gente, beleza? Vamos para mais um vídeo de leitura do mês, o vídeo de leitura do mês de julho, que eu li 43 quadrinhos, sendo 30 quadrinhos no físico, que eu vou mostrar aqui, e 13 quadrinhos no digital, e que vão ficar para o final do vídeo os digitais, e um total de 9.796 páginas, quase 10 mil páginas, e por coisa ali de, acho que 70 páginas não foi o mês que eu mais li páginas esse ano. Então, vamos começar para não enrolar muito. Começar aqui pelo Dylan Dog Nova Série, da editora Lawrence, volume 1 e volume 2. Esses dois vão ter vídeo dedicados a eles para falar dos dois. Material bem bonitinho, a edição da Lawrence ficou bem boa. Olhando ali preço, comparando o preço de materiais de formato similar, tipo do 85, da Mythos, o da Lawrence tem um preço um pouco mais alto. Só folheando já dá para entender por que esse preço é um pouquinho, não chega a ser caro, mas é um preço um pouquinho mais elevado. Mas dá para ver que realmente o cuidado gráfico foi um pouco maior, né? Ele é um pouquinho mais luxuoso a edição. Ficou bem bonita as edições, um deles tem cores, né? Uma das histórias desse aqui tem cores, já eu mostro. Mas eu gostei muito desses materiais, porque ele tem uma variedade legal de histórias. Nenhuma das histórias aqui eu poderia dizer que tá na base das histórias do Dylan Dog, que é só uma investigação sobre algo sobrenatural. As duas histórias do primeiro volume são bem viajadas, no vídeo dedicado eu vou resenhar cada história, mas as duas aqui são bem viajadas. As duas aqui vão mais para um lado ali da investigação padrão do Dylan Dog, mas ainda achei um pouco mais viajadas do que o normal. E se eu não me engano, aí eu posso estar errando, mas só a primeira história desse volume que é roteirizada pelo Tiziano Sclave, que é o criador do Dylan Dog, mas todas têm o mesmo nível, não achei nenhuma melhor do que outra não. E mostrar as artes da segunda história do primeiro volume é espetacular, uma das melhores artes ali que eu já vi no Dylan Dog, gostei muito. E agora o volume 2, que foi por causa dele que eu peguei esses dois volumes. Eu não ia pegar porque eu tenho vários Dylan Dogs, é um formato ali que eu já tenho vários, então eu ia deixar passar por causa de dinheiro. Mas quando eu vi a arte dessa primeira história aqui, eu tive que pegar. Olha essa arte aqui do Dylan Dog, história feita em cores, né? Uma cor espetacular. A arte é linda, é uma história que eu achei bem legal. E poxa, pelo amor de Deus, a arte disso aqui é maravilhosa. E eu gostei muito do papel, né? Porque o papel, eu não sei nome de papel, mas no primeiro volume tem aquele papel que não é de quadrinho colorido. Mas aí aqui ele tem um papel diferente que até pra segunda história, que volta a ser preto e branco, eu gostei muito, muito desse papel. Então, histórias bem legais aqui, valeu bastante a pena. E logo sai o vídeo dedicado, então é isso. Depois eu li 9mm de Distância, da editora Conrad. É um HQ para todos, bem curtinho. Ele começa ali um tiroteio rolando, aí são meio que duas famílias, né? Tem esse rapaz, essa moça, eles estão se conhecendo, e aí começa um tiroteio, aí tá tipo 9mm de distância. Aí eu pensei, alguém vai morrer, porque 9mm alguém foi distanciado pela bala. Mas é um bom quadrinho, ele é bem curtinho, então quadrinho curto, é difícil ele ser memorável, mas esse é um bom quadrinho. Agora uma decepção. Ion, da editora Nemo. Vou mandar um abraço pro amigo Guilherme, que me fez comprar isso aqui, revoltado. É o primeiro mangá da editora Nemo, que é um mangá francês, né? Tem muita gente que vai falar, então não é um mangá essa merda, mas ele é de trás pra frente, então é mangá. Deixa eu mostrar a minha insatisfação. Tem sobrecapa, né? A arte da sobrecapa é bonitinha e tal. Só porque a edição nossa, é muito merreca. Ó, ele sem a sobrecapa, achei legal, né? Que, tipo, ele tem essa carinhazinha aqui. É bonitinho até a ediçãozinha aqui, olhando, só que, meu Deus, é tipo um papelzinho muito merreco. Não sei explicar, mas é uma edição muito ruim. Ela é toda... Não sei, parece que mandou uma gráfica ruim. Não sei explicar porquê, mas o papel não achei uma boa escolha. A edição em si não tá bonita, não tá bem feita, toda torta. E ela já chegou assim, não fui eu que li na maldade, não. Então, uma edição bem fraquinha da Nemo, que é uma editora que costuma ter edições muito bem feitas, né? Os materiais da Nemo, os mais recentes, a maioria são capa cartão, mas capa cartão com orelha, uma capa boa, bem feita, gráfica boa, tudo bonitinho. Esse aqui não, parece que mandou na gráficazinha de esquina. E nossa, decepcionante, porque eu gostei do quadrinho. E eu faria a série, só que eu não vou comprar 3 mangás caros, porque a Nemo nem desconto de pré-venda tem. Não vou comprar 3 mangázinhos caros numa edição fuleira, só por causa da história que, tipo assim, não é incrivelmente boa, mas é legal. Então a gente começa aqui, ó, pra mostrar, a gente começa nessa escola, que aí fica no meio do nada, e aparentemente a gente tá nesse mundo que isso é normal, né? Então começa a tocar os alarmes da escola e a gente começa a ver que tá tendo uma chuva aqui meio estranha. Tem um pouco de Eternauta aqui também, né?
Tipo assim, aparentemente essa chuva, essas coisas estranhas que acontecem nesse quadrinho, eles são normais nesse universo do quadrinho. Tentando achar uma página aqui que mostra. Basicamente o que choveu são essas bolinhas brancas, ó. Fica esse monte de bolinha, como se fossem umas bolinhas de ping-pong no chão, e elas se movem, bem lentamente, mas elas se movem. E quem encosta nelas, a gente não vê o que aconteceu, né? A gente não vê acontecendo, a gente vê pelos olhos da protagonista, que é uma menininha meio rebelde da escola, muito inteligente, mas meio rebelde. E aí a gente vê pelos olhos dela, tipo assim, basicamente todo mundo que encosta, né, nas bolinhas, a gente é levado a crer que a pessoa some instantaneamente, é consumida ou vira umas bolinhas também. Então tá acontecendo isso. E aí todas as crianças que ficaram num lugar coberto da escola, em que as bolinhas não entraram, estão vivas e vão tentar sobreviver. Essa menina provavelmente vai ser uma líder, alguma coisa assim, mas é a protagonista e é um quadrinho bem interessante. Ele tem uma boa narrativa, ele é bem legal. Não dá, né? Pagar quase R$ 50 na edição ruim não dá. Agora os 8 próximos quadrinhos que eu li é Thunder 3 completo. Esse aqui que vai ter vídeo dedicado a ele, que é um quadrinho bem interessante. Vou mostrar rapidamente a arte dele. É um quadrinho bem interessante que ele tem uma narrativa extremamente fluida. Então ele tem aqui 190, 200 páginas por volume e dá pra ler cada volume sem brincadeira, 20 minutos, 15 se você for uma pessoa que lê rápido, porque é realmente uma leitura muito, muito rápida. E a ideia desse quadrinho é espetacular. A premissa é que a gente tem esses menininhos que eles são tipo animação, aqui ó, tipo desenhozinho animado japonês. Eles vivem nesse mundo deles, é nesse desenhozinho fofo, eles são personagens de anime, né? Eles são personagens de anime. E aí eles acham um videogame na casa do professor deles. E aí quando eles ligam esse videogame, eles meio que abrem um portal para uma outra dimensão, que seria meio que a dimensão do mundo real, né? E no mundo real, que seria o mundo real, ele tá meio que sendo tomado por alienígenas ali, que estão controlando o mundo inteiro e ficando cada vez mais violentos. Num primeiro momento, esses alienígenas, eles parecem pacíficos, mas eles vão ficando cada vez mais violentos. E o Thunder 3, que é esse trio de menininhos, né, que é os que passam pro portal, como eles trocaram de dimensão, eles vão descobrir que os corpos deles são extremamente poderosos nessa nova dimensão. Então, ele consegue dar um pulo e quase sair do planeta de tão forte que ele é ali. Na hora que ele descobre isso muito rápido, o protagonista, que é o principal desses três, que aí ele vai tentar dar uma corridinha lá e ele vê que na hora que ele esforça pra correr já fica a marca do pé dele no chão, assim, furando o chão, e na hora que ele corre muito, assim, ele sai destruindo tudo pelo caminho. Então eles vão ser meio que a esperança da humanidade, mas assim, a ideia é espetacular, vai ficando cada vez mais legal. O quadrinista aqui, eu não conheço ele, eu vi gente falando que pode ser do mesmo autor de Gantz, eu acho, alguma coisa assim, mas não acho que seja não, até pelo nome ser diferente, não tem nada oficial falando que é, pelo que eu pesquisei, mas eu vou fazer um vídeo sobre ele, e não é um quadrinho, assim, muito bem feito. Tipo assim, o quadrinista que faz ele não transparece ser um grande quadrinista, ele parece ser um cara que faz o básico ali, tipo assim, tem uma boa narrativa e teve uma ideia brilhante. Mas a execução não é a melhor do mundo, tipo, tem momentos que ele poderia pôr cenas épicas, né, com o trio Thunder 3, e ele não coloca, ele coloca outras coisas, ele perde várias oportunidades de deixar o quadrinho mais épico, mais legal assim, e também a arte dele não é lá essas coisas, tipo, ela parece muito bonita, mas ele usa muita foto, tipo, basicamente, eu não sei como que ele faz o desenho, mas parece que ele tirou uma foto de Tóquio, lá do fundo, botou um efeitozinho nela e desenhou algumas coisas por cima. Então, tipo, tem os menininhos que são desenho de anime, o Thunder 3, eles são meio que anime. Tem os outros personagens desse mundo real, que são desenhos, né, de mangá mais realistas. E tem esses fundos que ele parece que ele fez colagem com foto. Então tem um fundo, tem os personagens reais e os personagens de anime. E nada fica compatível ali. Claro que os personagens de anime, eles têm que ficar meio diferentes, né? Eles estão em outra realidade, eles estão destacados ali do resto da arte. Mas parece que nada da arte combina muito. Parece que nada fica muito perfeito. Assim, claro que tem cenas que sim. Tipo, ele faz um ambiente fechado, sim, beleza, fica perfeito, certinho. Mas aí ele faz na rua, aí ele bota um monte de foto, eu não sei o que ele faz, mas fica muito esquisita a arte dele. Dá pra relevar, porque é um quadrinho com uma narrativa muito fluida, às vezes nem tem texto na página, você vai passando rapidão, tipo, você não vai ficar olhando detalhadamente uma arte que não é incrível, mas ok. E às vezes ele erra muito nas proporções. Quando ele desenha pessoas normais, uma do lado da outra, eu acho muito engraçado, tipo, tem um cara lá que é um dos protagonistas desse mundo real, e o cara tem tipo 1,70 m. Aí chegou uma menina pra falar com ele, e a menina tipo bate, sei lá, aqui nele, sabe, um pouco acima da barriga dele.
dele. Eu fico tipo, mano, essa menina tem tipo 1,12 m. E aí chega o Thunder 3 e eles vão chegam perto dessa menina que chegou perto desse cara, e o Thunder 3 bate na cintura dela. Eu fico pensando, meu Deus, o Thunder 3 tem 32 centímetros de altura cada um, né? É meio estranho isso, tipo, esses alienígenas, ele fala, o alienígena tem 3 metros. Aí o cara de 1,70 chega perto do alienígena e ele bate no joelho do alienígena. Ele é completamente doido nas proporções, e não só dessa numeração que ele fala, né? Personagem chegando perto um do outro, tipo, o próprio personagem, tipo, a distância da cabeça, ou o tronco, às vezes, que numa página tá muito comprido, na outra tá normal, ele vacila muito nisso. Mas é um quadrinho que vale muito a pena. E eu vou fazer um vídeo só sobre ele, fiquei muitos minutos falando sobre ele. Li esse aqui, quadrinho nacional curtinho, Estrelas Profanas. Eu gostei, no dia que eu li ele, eu gostei. Eu achei que ele poderia ter sido mais, ele é meio que, tipo, tá rolando a invasão alienígena na Terra e tal. Eu nem lembro muito dele. Eu falei, quadrinho curto é difícil ser memorável, mas eu gostei no dia que eu li, só que eu fiquei com a impressão que ele poderia ser muito mais. A ideia era bem legal, a execução ficou boa e tal, mas ele poderia ter feito melhor o meio pro final, sabe? Tipo, a ideia foi muito legal, mas o desenvolvimento não foi tão legal quanto a ideia. Agora ali também, Diabolik, Grande Diabolik, volume 1 e 2. Esse aqui, que segundo informações que meu amigo Roger me passou, muita gente não gosta do Grande Diabolik e gosta do outro Diabolik menorzinho, da 85. Eu achei bom demais. Gostei muito dos dois Diabolik. Esse aqui que é lançamento, né? O Diabolik 2 é lançamento, eu peguei um junto, que eu não tinha, e os dois. Bom pra caramba. Gostei muito. E aqui é basicamente uma história de, tipo, 162 páginas e de 174 páginas em uma história. Então é uma história um pouco mais longa, né? O Diabolik, que ele parece Bonelli, mas ele não é Bonelli, é de uma outra editora italiana lá, se eu não tô falando besteira, que eu não sei o nome. Mas é muito legal. Basicamente, o Diabolik, ele é um assaltante, né? Então a maioria das histórias do Diabolik vai ter toda a trama acontecendo ali, sem ser do Diabolik, tipo, alguém que tem muito dinheiro tá roubando alguém, ou alguém construiu uma galeria de sucesso e vai guardar joias lá. A gente acompanha essa parte e a gente acompanha também o Diabolik tentando roubar essas pessoas. Então tem este aqui, que se eu não me engano é isso, é uma mulher que ela tá escavando artefatos antigos e ela acha os artefatos e o Diabolik vai tentar roubar. E esse aqui é muito interessante mesmo. Tem um cara que ele é tipo, sei lá, o Mark Zuckerberg do quadrinho, que ele é um dono de uma empresa de tecnologia que faz coisas muito fodas. E aí esse cara criou uma máquina de realidade virtual muito absurda. E aí no começo o Diabolik tá usando essa máquina para treinar os assaltos dele. E aí quando ele tá dentro da máquina de realidade virtual, que é meio que um jogo, fica azul. Então o quadrinho ele tem toda essa dinâmica de ter os quadros preto e branco, que Diabolik é preto e branco, e tem esses quadros azuis que é quando ele tá dentro dessa realidade virtual, que é muito legal. E aí no vídeo dedicado eu vou falar mais, mas aí esse dono dessa empresa, ele odeia o Diabolik, porque o Diabolik é tipo extremamente famoso no mundo inteiro, porque ele rouba muita coisa valiosa, e aí ele vai usar essa máquina meio que para desafiar o Diabolik num grande roubo. Tipo assim, ó, se você conseguir passar dessa fase que eu inventei aqui na minha realidade virtual, de boa, senão tu tá ferrado aí, vai morrer. Então bem legal mesmo. Li também da editora 85, Saguaro, volume 1, essa edição bem bonitinha, eu gosto. Eu sei que muita gente não gosta da lombadinha, eu acho bonitinho, eu gosto da capa. Saguaro aqui. Tem uma arte ali que não é das mais bonitas que eu já vi na Bonelli. É uma arte assim que ela é muito competente ali em cenas de ação. Os cenários são muito bonitos, mas as caras dos personagens são meio estranhas. Então varia muito as caras ali do próprio Saguaro. Ele faz umas caras e bocas muito estranhas assim, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tipo, dá uns zooms assim na cara dele muito esquisitos. Mas a arte no geral é boa. E é um quadrinho que eu achei padrão Bonelli bom. Tipo assim, todo o quadrinho Bonelli basicamente que eu já li é bom. Tem uns fora da curva que são incríveis, mas esse aqui tá ali no padrão bom, um pouquinho acima. Mas eu acho que ele vai crescer, pelo que eu vi ele tem uma cronologia bem maior do que muitos Bonelli tem. Parece ser muito bom. O Saguaro basicamente é esse cara que ele é um indígena, um nativo norte-americano, e aí ele foi pra guerra, não se dava tão bem assim com o pessoal ali do lugar onde ele cresceu, e aí ele vai pra guerra, ele vai pro Vietnã, se eu não me engano, ele fica lá um tempo, tem baixa, né, porque ele é ferido na guerra, e aí ele volta ali pra cidade onde ele cresceu, ele compra uma terrinha ali, e aí ele vai começar a se meter em problemas. Tipo, ele é um cara incrível, tipo, extremamente honesto e tal, mas ele vai começar a se meter em problemas, porque tem gente corrupta e tal, esse tipo de coisa. Em algum momento aqui no quadrinho ele vai virar meio que um agente federal,
como o governo dos Estados Unidos quer que alguém que tenha representatividade ali do local, que tenha uma boa imagem, né? Que entenda os indígenas ali do local onde ele mora, eu não lembro a cidade, estado, sei lá. Eles querem alguém para cuidar dos assuntos, então eles colocam o Saguaro para fazer isso, então ele meio que vira um agente do FBI ali do lugar. E é bem legal, gostei de Saguaro, tô animado aí pros próximos volumes, eu já tenho todos. Li esse aqui também do Gabriel Dantas, Antes que o Universo nos Destrua. Porra, capa linda, edição bem bonitinha, lançamento, acho que é o lançamento mais recente da Taverna do Rei. Esse também vai ter vídeo exclusivo para ele. A arte que eu gosto muito do Gabriel Dantas. É um quadrinho bem legal, gostei bastante. Ele vai ter esse... aqui, os 3 menininhos. A gente vai ter esse menino aqui, que é o protagonista do quadrinho. Ele é um menino que a mãe dele bate... A mãe dele odeia ele. Ela bate muito nele, aí, tipo... Eu acho que é a narrativa do Gabriel Dantas que é engraçada, então ele exagera. E aí, tipo, a mãe dele bate nele mesmo, dá soco, chute, maltrata ele muito feio. E aí, em algum dia, ela vai arrumar um namorado, que também é um babaca. Mas o foco do quadrinho, né, por mais que tenha esses maltratos e seja pesado, eu peguei o foco do quadrinho mais na relação dos menininhos, que o padrasto dele tem esses 2 filhos, e os 3 vão ficar muito amigos, né, os 2 filhos do padrasto, eu pensei assim, pô, vai ser pesado, né, eles vão tratar o menininho que nem merda, né, porque o padrasto é um merda, a mãe é uma merda, mas não, os menininhos são gente boa pra caramba, então ele vai virar irmão deles, então vai ficar esse trio de irmãos ali, convivendo juntos e se amando, e é muito bonitinho, achei muito bonitinho os 3, claro que tem essa parte ali mais pesada, né, que a mãe dele e o padrasto sendo uns babacas e tal, mas eu gostei muito da relação dele com os irmãozinhos novos dele, então achei, no geral, um quadrinho bem bonitinho, e eu gosto muito, né, da narrativa do Gabriel. Agora, uma decepção, que não é culpa do autor, mas também não é culpa minha, que é o Espetacular Meneghetti. Esse quadrinho que é do Cash Fire, que é um autor que eu gosto bastante, que tem uma arte espetacular, eu gosto muito da arte dele. O Espetacular tem uma arte espetacular. Mas, poxa, não deu. Não deu pra mim, por quê? O Espetacular Meneghetti é tipo um assaltante, sei lá, tipo um Houdini com um Robin Hood, né? Tipo, ele rouba dos ricos, porque os ricos não merecem dinheiro, e ele é tipo, ele faz esses assaltos meio mirabolantes assim. E a premissa do quadrinho é muito legal, só que o problema é que o Espetaculare Meneghetti é italiano, e ele mete aqui, eu não sei se é italiano, mas eu acho que é, né? Ele bota um monte de diálogo italiano e não dá, eu não consigo ter nenhuma imersão num quadrinho. Toda hora não tem texto em português, então eu fico tendo que, sei lá, não consigo ter uma imersão. Então, tipo, nossa, essa página aqui tá com, olha, esses 2 balões aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tipo assim, olha ele falando, a dona é muito rica e ele bota um I mesmo, não um E. E chega em 4 semanas. Aí ele manda um grazie, ma io trabalho sozinho. Não dá. Eu não consigo ler com fluidez quando tem um grazie, mas io trabalho sozinho. Isso é o tempo todo, sabe? Tipo, não tem mais italiano do que português. Claro que é predominantemente português. Mas toda hora isso quebrava a minha leitura. Eu não conseguia emergir no quadrinho, aproveitar a história. Então, não gostei muito. Não me pegou em nada. Agora, um bem legalzinho, que é Só com a Gente, da Elo D'Angelo. É um quadrinho que ele tem uma arte muito bonitinha, que é aqui na aquarela da Elo, que é bem legal. Que é basicamente uma aventura ali, né, da Elo viajando com a irmã dela, né, é um quadrinho autobiográfico. Ela viajando com a irmã dela, aí eu não vou lembrar, eu acho que é pro Peru. Elas viajam pro Peru, aí elas passam vários perrengues e tal. Ela vai falando sobre a relação dela com a irmã durante o quadrinho. Um quadrinho bem legal, arte bem bonita. Eu li, minha mãe leu também, tipo, 2 dias antes de mim, gostou também. Então, quadrinho bem legal. Agora, esse aqui que eu gostei, achei muito bom, mas me decepcionou um pouco, que é o RZB, da editora Zarabatana. Ele que tem essa edição bem bonita, capa dura, não sei o que, bem bonitão. Ele tem suas 200 páginas, se eu não me engano. Ele tem uma arte que me agrada muito. Eu gosto bastante da arte dele. Eita, mostrei coisa que não pode, peraí. Eu gosto bastante da arte dele. E é um quadrinho que vai contar uma história que não é uma biografia, mas vai se basear numa história real. Então ele vai contar a história dessa Erzsébet Báthory, que era uma condessa húngara, que ela
era meio maluca, meio obcecada em ser jovem, então ela matava mulheres jovens pra se banhar no sangue delas. Então é bem pesado o contexto desse quadrinho. E ele basicamente vai contar a história dessa mulher. Obviamente ele deve tirar uma liberdade poética ali, né, pra interpretar tudo que acontecia. Ele tem uma narrativa boa e tal, mas ele não me pegou tanto assim quanto eu achei que eu gostava. Eu acho que ele demorou muito a focar ali nessa mulher maluca. Acho que ele não trabalhou tão bem o tema, mas é interessante conhecer a história dessa mulher, porque pesquisando, né, essa mulher é maluca, ela matou muita gente, ela matou muitas jovens pra se banhar no sangue delas. Então tem lugar que falou que são algumas centenas de mulheres que ela matou, tipo algumas, tipo 500, 600 mulheres. E tem lugares que vão mais de boa nos números e falam que é mais ou menos uma centena, que é absurdo também, né? Uma pessoa mandou matar uma centena de pessoas, né? Pra se banhar no sangue, né? Não era no meio de uma guerra. Ele é um quadrinho que tem essa história, assim, interessante. Eu achei que ele ia render um vídeo e tal, mas ele não é tão bom assim. O quadrinista que fez ele não mandou tão bem, né? Que é esse Nunsky. Não sei de onde ele é, eu acho que ele é português, tá aqui. É um quadrinho de Portugal. Li também os 2 primeiros volumes de Fábulas. Fábulas nessa edição de luxo que eu comprei aqui, da Panini, comprei a série completa, tem 2 meses esse mês. Eu li os 2 primeiros volumes, gostei bastante. Fábulas é bom pra caramba. Ele tem histórias aqui que são histórias normais, tipo assim, morreu alguém, pra resumir, né? Eventualmente eu faço um vídeo dedicado, mas, tipo, morreu alguém e tem que ter uma investigação pra descobrir porque alguém morreu, ou tipo assim, alguém tá tentando tomar o poder e tal. Tem histórias assim, mais de investigação, noir, eu achei mais pra esse lado nesse começo, né? Só porque tudo se passando por volta das fábulas, né? Nesse universo de fábulas, basicamente todos esses personagens de historinhas encantadas assim, os universos deles foram invadidos pelo inimigo. Ele não explica exatamente quem é esse inimigo e tal, acho que fica mais pra frente, mas os universos deles foram invadidos e todos eles vieram pro mundo real. Eles são imortais, tipo, de idade, eles não envelhecem, então eles têm milhares de anos, eles estão no mundo real há, tipo, 300 anos, mas eles podem ser mortos. E eles têm, tipo, não lembro a cidade, mas eles têm, tipo, uma grande parte da cidade, vamos supor que é Nova York, eles têm alguns bairros de Nova York, alguns quarteirões, que todas as fábulas humanas vivem ali, e as fábulas animais, que não tem como viver ali no meio da sociedade do mundo real, eles vivem numa fazenda afastada. E aí, todas essas histórias, tipo, morreu alguém, vamos investigar. É muito legal, é muito divertido, que, tipo assim, quem que é o investigador? O detetive? É o lobo mau, pô. Então, tipo assim, ele era o lobo mau, mas tem centenas de anos. Então ele já meio que se redimiu, né? Todos eles, essas fábulas que eram do mal antes de vir pro mundo real, eles tiveram perdão porque eles têm que viver juntos ali fora do mundo das fábulas. Então, tipo, o lobo mau, ele é um cara do bem agora, mas tem um Barba Azul que ele continua ruim. Tipo, meio ruim, né? Não 100% ruim. Aí a Branca de Neve, se eu não me engano é a Branca de Neve, ela que, tipo assim, manda chuva ali da cidade das fábulas. E aí tem o Príncipe Encantado, que é um merda. Tem o João das fábulas, que é o João do Pé de Feijão. Tem muitos personagens e é muito legal. E tem umas interações que são muito divertidas. O lobo mau chega no apartamento dele, né? É só o lobo, ele chama ele de seu lobo. Aí ele chega lá, aí um dos 3 porquinhos tá na casa dele. Aí, tipo, ele meio que fala, mano, sai da minha casa, pô, tu é muito folgado. O porquinho joga na cara dele, tipo, porra, tu destruiu minha casa. Aí ele fala, pô, tem 300 anos isso. Tipo, ele joga na cara a coisa do lobo mau soprar lá a casa dos 3 porquinhos. Aí depois, em outra história, ele manda a Branca de Neve se esconder, que ele, tipo, vai soprar as coisas e vai mostrar, né? Aí ele sopra, assim, aí, tipo, uma floresta inteira sai voando e ele acaba com a floresta. Aí a Branca de Neve falou, tipo assim, não sabia que tu era tão poderoso, né? Aí ele falou, pô, quando eu era filhote que eu soprei as casas, agora eu sopraria qualquer coisa tranquilamente. É muito legal, achei muito legal esse universo. Agora, nem é decepção, nem surpresa, né? Eu peguei ali, troquei com o meu amigo Arthur, um abraço pro Arthur, que é o 8-Ball, ó, que tem essa lombadona linda, edição linda, que eu troquei com ele, eu falei, vou ver, né? Daniel Klaus, o povo fala muito bem dele, vou ver qual que é. Mas nem dá pra falar de história, mas vou mostrar aqui a arte, que eu gostei da arte dele é bem legal. A narrativa dele, não diria que é ruim, achei bem boa, né? Uma narrativa, tipo, ele bota texto pra caramba, tem muito texto esse quadrinho, mas é uma narrativa boa, até que flui muito bem a leitura, só porque eu não gostei da organização desse quadrinho, porque ele é o 8-Ball, que são 18 histórias que ele lançou, edições que ele lançou na revista 8-Ball, alguma coisa assim. Então, ele mostra aqui, ó, as edições que ele lançou, tudo separadinho, ó, cada edição ele vai mostrando as histórias que tem. Só porque, tipo assim, eu não sei
Não deve ser culpa da Darkseid e tal, mas eu não gostei nem um pouco da organização desse material. Achei muito ruim. Primeiro, ele não tem numeração de página e ele não tem sumário. Ele tem a numeração dentro da ediçãozinha ali, né? O sumário é isso aqui. Mas, tipo assim, você nunca sabe se você tá no meio sem olhar, né? Aqui você sabe, olhando as páginas, né? Mas você não sabe, tipo, eu tô chegando no final do arco? Não sei. Mas olha aqui, para o que eu não gostei, principalmente, tem esse arco que seria o maior arco do quadrinho. O quadrinho, ele tem histórias, sei lá, tem um personagem, tipo, que ele tem várias historinhas curtas ao longo do quadrinho, somando bastante página até. Ele tem esse arco, que é o arco maior do quadrinho. Ele tem muita história de 1, 2, 3 páginas, tem muito. E é isso. Só porque ele não tem uma separação que prestou para mim. Eu achei que para eu, que nunca li Daniel Klaus, achei que ficou muito perdido. Então ele tem esse arco principal, que é o Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro, que ele tem 11 partes. 11 partes. Só que cada parte desse Uma Luva Moldada em Ferro tem tipo umas 10, 15 páginas. Só porque é tudo separado. Então, às vezes a gente tem Como uma Luva Moldada em Ferro, aí 15 páginas. Aí tem 20 páginas de outras coisas. Aí tem mais uma parte dele, mais 20 páginas de outra coisa, mais uma parte dele, e é tudo separado. Poxa, eu queria um arco, me dá 150 páginas de Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro seguida. Eu quero ler ele inteiro. E aí depois eu leio um monte de coisa que tem no meio. Aí tem um personagem que ele cria, que é o Dan Bussett, que é um quadrinista ali meio maluco, meio bocozinho. Pô, me dá as 80 páginas de Dan Bussett pra eu ler de uma vez. Aí não, você fica lendo 2 páginas de Dan Bussett, aí você lê 20 páginas de outra coisa, volta Dan Bussett. 20 páginas de outra coisa, volta Dan Bussett. Não, achei muito chato de organização. Tipo, sabe? Você tá lendo uma história, aí você lê uma parte, aí você lê outra coisa, aí volta pra outra parte, outra coisa, outra parte. Não dá uma fluidez na leitura. Tipo, eu queria saber o que acontecia na luva moldada em ferro. Só que aí, tipo, eu já tava na página, sei lá, 420 e eu não tinha terminado ainda. Eu não lembrava como começou essa porra. Porque eu já tinha lido um monte de coisa no meio. Não dá, tipo, você pega, a mesma coisa que você pega sei lá, um ônibus aqui da Panini. Aí eu vou ler 20 páginas, aí eu vou pra outro ônibus, leio 20 do outro, 20 de outro, 20 de outro e volto pro primeiro. Aí não dá. Ninguém consegue decorar essa porra dessa história. Mas é isso. E gostei, né? Falando do H-Balls, eu gostei, mas eu não quero ler Daniel Klaus tão cedo. Nunca mais. Li esse aqui também, da QS Comics Friday, um dos melhores do mês. Esse aqui que é um quadrinho desses aí autorais do Brubaker, que pra mim, dos autorais que eu já li dele, é o que tem a melhor arte. Não é o quadrinho que tem a melhor arte que eu já li do Brubaker, porque o Brubaker tem um ônibus da Mulher Gato que o Darwin Cook começa desenhando, aí não tem como, né? O Darwin Cook é um deus. Mas tirando a arte ali do Darwin Cook, eu acho que essa é a melhor arte que eu já vi o Brubaker, que eu vi, né? Brubaker trabalhando. Gostei muito é que a gente vai ter uma história de investigação com os elementos um pouco sobrenaturais. Vai ter essa menina que ela tem esse amigo dela da vida toda, que eles são muito amigos e eles meio que moram numa cidade ali que é meio Gravity Falls da vida, que é uma cidade ali que acontecem coisas estranhas que só quem é da cidade entende mesmo. Então eles ajudam a polícia, ajudam as pessoas em vários casos. O amiguinho dela de infância é basicamente um detetivezinho da cidade, ele tem tipo 16, 17 anos. E aí ela foi pra faculdade, e ela vai pra faculdade, ela fica alguns meses fora, e ela volta. No que ela volta, começa a acontecer um monte de coisa estranha, esse amigo dela morre, ela encontra ele morto, pegando fogo, na casa dele pegando fogo, no QG dele. E aí ela vai entrar nessa investigação, entender por que ele morreu, né? Toda a depressão, entender por que ele morreu, quem matou ele, o que aconteceu, né? E o que aconteceu enquanto ela tava fora, porque ela passou pouco tempo fora e voltou e o amigo dela morre, né? Então, é um quadrinho excelente. Brubaker, né? O homem é incrível nessa coisa do mistério, ele é um dos melhores roteiristas da história e o quadrinho é bom demais. Li também Carbono e Silício, um dos melhores do mês, um dos melhores do ano, Friday também. Esse aqui já teve vídeo dedicado, recomendo a ver lá. O vídeo ficou bem legal e eu gostei de gravar. Foi um dos vídeos aí que, editando, né? Eu achei que ficou um dos melhores vídeos aí que eu fiz esse ano. Quadrinho da arte espetacular. A gente vai acompanhar basicamente 2 robôs extremamente avançados, que é o Carbono e a Silício. E a gente vai acompanhar meio que toda a vida deles. Mas é um quadrinho que ele tem muitas camadas, então a gente acompanha o Carbono e a Silício, a relação deles entre si, os dois se desenvolvendo ali por conta própria. Eles acaba tendo personalidades muito diferentes. A gente acompanha toda a evolução da espécie humana ali, enquanto a gente tá vendo a vida do Carbono e do Silício, que eles vivem muito tempo. É um quadrinho muito bom, muito completo, ele tem muitas camadas, então vai lá ver meu vídeo dedicado. Agora um que provavelmente foi a decepção do mês, chateado, que é o Kaiju Max, da editora Cyberpulp. Ficou a edição aqui, ó, bem bonitinha. Ele tem essa capa linda, ele tem essa lombada bonitona. É um quadrinho que tem uma arte que me agrada, nossa, demais. Ele tem uma ideia
ele que é espetacular. Eu gostei muito da arte desse quadrinho, ó. É uma arte bem bonitinha. É um quadrinho que ele parece ser um quadrinho mais de humor e tal, mas não achei que é. E ele tem uma ideia que é incrível, que basicamente o Kaiju Max é uma prisão, né? O quadrinho, ele é sobre uma prisão de segurança máxima de kaijus. Então a gente tem uns kaijus que, tipo, a gente tá nesse mundo que tem um monte de kaiju, então os kaijus estão sempre destruindo tudo, e eles são presos por essa, eu não lembro o nome da organização, nessa prisão de segurança máxima. Então a humanidade tem vários robôs e tem uns poderes também, não explica tanto os poderes, que tem os caras normais, os seguranças da prisão, que eles apertam um negócio assim no peito, eles têm um negócio no peito, aí eles viram um ser gigantesco e desce a porrada nos kaiju. Então os kaijus estão presos nessa ilha e a gente vai vendo toda essa dinâmica da cadeia, os presos brigando entre si, as ganguezinhas na cadeia, e aí a gente tem o protagonista, que é esse aqui, então é um cara mais certinho e tal. Mas assim, a ideia é excelente, pô. Tipo assim, eu gosto muito dessa pegada kaiju, de Godzilla, esse tipo de coisa, é muito legal. E aqui ele é pra ser um pouco mais comédia, mas ele não é engraçado, porque o roteiro do autor não é engraçado, mas ele não executa bem o quadrinho. Ele bota muito texto. O quadrinho tem muito mais texto do que precisava e não acaba sendo uma leitura fluida. Acabou, tipo assim, ele foi uma decepção. Eu não sei se eu cheguei a não gostar dele. Ele é um quadrinho que, tipo assim, no começo ali, ele é bem legal. Depois ele fica um pouco, pô, muito maçante, com muito texto. E no final ele dá uma engrenada mais legal, que aí eu achei que ficou mais legal. Então não sei ainda se vou pegar o volume 2 e 3, que ele vai fechar em 3 volumes. Não sei se vou pegar. Eu tenho bons olhos pro que seria o volume 2, mas não gostei tanto do 1 assim. Então dinheiro é escasso pra ficar arriscando sempre. Então vou pensar. Li esse aqui que é o Infeliz Pacto de George Walden. Tem essa capa linda e eu vou mostrar a arte pra vocês vão pensar aí de quem que parece essa arte. Quem já leu? Se isso aqui não é arte do Jordi Lafebre, não é muito parecida com a arte do Jordi Lafebre, mas é a arte do Rodolfo Oliveira, que é um brasileiro. Então ele tem essa arte muito linda, que parece a do Jordi Lafebre, uma cor maravilhosa. A ideia é muito boa, mas que a execução não foi tão boa. A ideia é que o George Walden é um cara que ele faz um pacto com um tinhoso, e aí ele tem essa loja que ele vende ideias. Então ele basicamente ele rouba as ideias das pessoas, ele cultiva elas numa árvore que ele tem, e aí ele vende ideias. As pessoas compram um potinho de ideia, e aí ele vende as ideias e a pessoa tem as ideias. Tem ideia boa e tem ideia ruim, aí a pessoa pode ter uma ideia do mal. E aí ele vende só as ideias boas, que são ideias que dão pouco dinheiro para ele, mas basicamente cada ideia que ele vende, ele ganha mais tempo de vida porque ele fez o pacto com o demônio. Então, se ele não vender muitas ideias, ele morre. E aí vai ter meio que uma historinha de amor e tal, mas a execução não foi tão boa. A historinha de amor não é tão boa. Tipo assim, ele não consegue criar um amor real, né? Parece, sei lá, não fica legal. Não fica fofo, nem romântico. E o final, ele bota umas reviravoltinhas ali que ficou ruim também. Então, a execução não foi tão boa, mas é um quadrinho bom. No geral é bom. Não me arrependi de ter comprado, vou vender ele. Agora, vou tentar acelerar, porque senão vai dar uma hora de vídeo. Esse aqui, que é um dos melhores do mês, melhores do ano. Nova Fronteira. Darwin Cook, gênio, Deus maior do que todos. Uma das artes mais lindas que existem, né? Então aqui a gente vai ter 400 páginas de quadrinho do Darwin Cook, depois um monte de extra, tem umas historinhas extra também, e é um quadrinho excelente. Ele vai ter vídeo dedicado, mas é bom demais, um dos melhores quadrinhos de herói que eu já li. Pra não falar que é o melhor, eu acho que fica junto ali com o Mulher Gato Ônibus, um pouquinho acima do Arqueiro Verde do Mike Grell. Mas excelente, gostei demais. Não vai dar pra falar tanto, porque ele é meio complicadinho. Ele começa ali no pós-guerra, pós-Segunda Guerra, e aí a gente vai acompanhando vários personagens. Então ele começa a mostrar um personagem, depois ele vai para outro, depois vai para outro. Então fica parecendo no começo que são várias historinhas curtas mostrando como estão os personagens da DC no pós-guerra, mas aí depois ele vai meio que juntar tudo, pôr um grande vilão e tal. Então fica bem legal. Mas é um quadrinho espetacular. O Darwin Cook, além de ter uma das melhores artes que existem, aqui ele faz um roteiro excelente, muito, muito bom, bem fechadinho, bem bonitinho. Os personagens que ele cria aqui, o jeito que ele cria os personagens fica muito bom. Todos são personagens muito bem desenvolvidos. E, pô, ele podia ter continuado isso, né? Eu não sei o que aconteceu, mas, tipo assim, ele é fechado, tudo fechadinho, mas ele poderia ter feito bem mais histórias aqui nesse mundo dele que, poxa, seria incrível. Agora, Frontier, nessa edição linda,
da Comic Zone, ó. Edição linda, ele tem 192 páginas, um quadrinho norte-americano, se eu não me engano. Ele que tem uma das artes mais lindas que eu já vi num quadrinho. Pô, maravilhosa. É uma arte que parece infantil, mas o quadrinho não tem nada de infantil não, viu? O quadrinho, ele tem essa arte aqui mais cartoon, mais desenho animado, que é maravilhosa. Mas é um quadrinho que se passa ali, é um sci-fi, que tem um mundo ali em que grandes corporações dominaram a raça humana, basicamente, estão explorando vários planetas para extrair recursos naturais. Então a humanidade não está só na Terra, mas está em vários planetas e está consumindo todos os planetas. E meio que a humanidade já não tem uma vida boa mais, não todos, né, óbvio, mas muita gente nasceu nas naves dessas grandes empresas, vive lá a vida toda, tá lá desde criança, nunca viu um planeta, nunca pousou num planeta, nunca saiu da nave, vai morrer na nave e tem dívidas imensas com a nave, então eles não podem sair de lá. Com a nave, eles têm dívidas com a empresa, né? Eles não podem sair da nave, então eles são escravos dessas empresas. E é um quadrinho que tem violência explícita. Tipo assim, não violência pesada, mas, tipo, tem gente tomando tiro explicitamente. Tem uma arte fofa, mas uma coisa muito incrível da arte é isso, que, tipo, tem gente tomando tiro na cabeça e você vê a cabecinha explodindo, que é essa arte fofa. Uma arte extremamente detalhada, um grande lançamento da Comic Zone, mas eu esperava um pouquinho mais. Você pode ver meu vídeo dedicado, que já tá aí no canal, pra ver porque eu esperava mais, mas é incrível mesmo assim. Li também o Lama Branco, do Jodorowsky, com Jorge Bess, da editora Conrad, uma edição bonitíssima, lindinha. Eles dois já fizeram aquele Juan Solo, que é um quadrinho muito, muito bom, que, se eu não me engano, foi a Conrad que lançou também. E esse aqui é bem legal, ele é meio difícil de explicar, mas tem o Lama, né, que é o grande líder religioso e meio que o grande líder mesmo dessa nação, eu não sei onde que ele se passa, não lembro mais. Mas aí tem o grande Lama, que aí ele fala que ele vai morrer e ele vai reencarnar numa casa em específica, num lugar específico, e fala, ó, vocês que são meus monges, os monges que trabalham para ele, sei lá, não sei o termo, os monges que trabalham para ele têm que ir lá acompanhar toda a vida dessa nova encarnação ali do Lama, que é o grande Lama, e acompanhar ele para ele se tornar, né, de novo o grande lama e o grande líder dessa comunidade. Enquanto isso, ele deixa um outro lá, um outro grande monge, para cuidar ali do papel dele. Só que é esse outro que fica lá para substituir ele enquanto isso, ele é corrupto. Então ele fala, ó, ele vai nascer naquela casa, em tal cidade, em tal lugar. Chega lá na casa, na hora que nascer o nenê, você mata ele. Só porque eles chegam lá e matam o nenê numa família que acabou de ter filho, uma família do local, daquela cidade. Só porque não era esse nenê que era o lama, o grande lama. O grande lama mesmo era o nenê de dois estrangeiros que estavam passando por lá e tiveram filho, um nenê branco, que tiveram esse nenê nessa mesma casa ao mesmo tempo e os assassinos mataram o nenê errado. Então a gente vai acompanhar o Lama Branco, que é esse grande escolhido ali, né? Meio que o salvador, né? O grande ser poderoso dessa religião, dessa nação ali do quadrinho. Um quadrinho bem legal do Jodorowsky. Não é o quadrinho mais viajado, mais maluco do Jodorowsky, mas não é tranquilo assim também não, mas é um quadrinho muito, muito bom, que vale muito a pena e tava bem barato aí na Amazon. Agora eu vou falar de alguns quadrinhos que eu li no formato digital. Primeiro eu li Crossed, 3 volumes de Crossed. Crossed, que é um quadrinho que eu comecei a ler por causa do meu amigo Batatinha Comics, e eu via muita gente zoando e tal. Ele mesmo, quando ele comprou, falou que foi a pior compra da vida dele, que ele queria ler, mas sabia que era um quadrinho ruim e tal. Comecei a ler e o primeiro volume é muito legal. O Crossed, pra falar a base, eu li 3 volumes, mas pra falar a base, ele é basicamente um apocalipse zumbi, mas eu achei muito inovador, porque os zumbis, que são os Crosseds, eles não viram aquele zumbi burro de todos os filmes. Os Crosseds, eles têm memória da pessoa, então, tipo, se um ente querido seu vira um Crossed, ele vai começar a falar coisas pra você que ele sabe que só aquela pessoa sabia. E eles ficam completamente violentos, eles são 1000 vezes mais violentos que todo zumbi, porque eles brigam entre si, eles fazem coisas ali pesadas entre si e das pessoas, então eles pegam as pessoas, despedaçam, torturam, fazem outras coisas ali sexuais com as pessoas ali antes de matar elas. E, tipo assim, eles fazem todo tipo de violência absurda possível. E o primeiro volume é muito legal, porque são pessoas vivendo nesse apocalipse zumbi. A gente tem essas pessoas principais, a gente tem protagonistas. Eles estão vivendo no apocalipse zumbi, que é esse apocalipse dos Crossed. Só que, tipo, ele tem muita violência, que são os Crossed sendo esses bichos altamente violentos. Ele coloca umas cenas, assim, muito violentas e pesadas, que chocam um pouco e tal. E é muito legal, as pessoas vivendo no apocalipse. Eu gosto
tema apocalipse zumbi. Aí o 2, ele já dá uma caída forte, porque ele já é outro autor, a narrativa não é tão boa, mas ainda é boa, só porque, pô, você tem esse, beleza, são os Crosses, que são bichos, tipo assim, eles têm esse instinto violento deles, fazem violência. Mas no 1, as pessoas são pessoas passando pelo apocalipse, então alguns ficam doidos, alguns fazem merda, estão ali focados em sobreviver, é normal. O 2, ele tem muita gente, tipo, ele quer chocar também essa coisa da violência entre as pessoas, então tem um monte de cena assim que eu nem sei se pode falar no YouTube, tipo, de coisas pesadíssimas que ele coloca ali só pra chocar, tipo, das pessoas normais mesmo, que não são os Crosseds fazendo coisas absurdas, que aí já dá uma caída pesada, tipo, muita coisa desnecessária só pra chocar um bobo. E aí no volume 3, aí esquece. O quadrinho deixa de ser sobre o apocalipse zumbi, o apocalipse dos Crossed, e vira sobre um maluco fazendo as coisas mais inimagináveis possíveis e matando gente, fazendo coisas muito pesadas, só pra chocar, uma arte merreca, muito, muito ridículo. Ridículo. O volume 3 é ridículo. Eu botei aqui que não gostei, eu devia ter dado uma nota merda mesmo pra ele. Mas não gostei. Eu tô lendo o 4 já. Não parece que vai ser bom que nenhum, porque o 4 já volta a ser, eu acho que é do Garth Ennis, né? O 4 já volta a ser ele a roteirizar. Mas é o 4, o jeito que ele faz, ele não me agrada muito. Talvez eu dê uma chance pro 5, mas nem sei se eu vou ler o 5 logo, porque eu li 1, adorei. Adorei, narrativa top. Nossa, já peguei o 2 em seguida. Aí o 2 tem essas coisas assim bobas pra chocar, que é só idiotice que não devia ter. Aí eu li a narrativa ainda, boa parte do apocalipse ainda tinha muita coisa dessa pessoas normais vivendo no apocalipse. Tava legal. Então eu falei, não, beleza. Às vezes no 3 dá uma melhorada. Aí no 3 só ladeira abaixo. Aí não sei. Eu comecei o 4, mas não tá me pegando assim tanto também. Talvez eu não continue. Mas é isso. Leiam o volume 1. O volume 1, pra quem gosta de apocalipse, é maneiro. Li também os 4 primeiros volumes de Heartstopper. É Heartstopper? É. Eu já vi muita gente falando desse quadrinho, que era bom, que era bonitinho, que era fofo. Eu sei que ele tem uma série, tipo, na Netflix, alguma coisa assim, que eu acho que é bem famosa. É um quadrinho bem famoso. E aí eu vi algumas pessoas recebendo, algumas pessoas que eu sigo, o Batatinha Comics recebeu, aí ele mandou foto, mostrou o quadrinho, eu achei a edição lindinha e tal. Eu já achava a capa bonitinha, já eu tinha visto a arte. Eu falei, pô, vou ler um pra ver como é que é. Pô, os 4 estão ali nas melhores leituras do mês, melhores do ano, pelo amor de Deus. É um quadrinho que é basicamente ali o Charlie e o Nick, que são 2 meninos ali que estão, tipo, um tem 16, 17, o outro tem 14, 15 anos, ali mais ou menos no começo do quadrinho. E aí eles se conhecem, eles vão virando muito amigos. O Charlie, ele já é assumido, né? Ele é assumido gay desde bem mais novo, porque ele contou para um amigo dele, a escola toda soube, ele sofreu muito bullying e tal. E aí o Nick vai começar a se descobrir, vai ficar meio apaixonadinho. Inicialmente eles só são amigos e, tipo, o Charlie é apaixonadinho no Nick. E o Nick vai começando a ficar apaixonadinho no Charlie, e aí eles se juntam e o quadrinho é sobre esse romance dos dois. E é muito fofo, é muito bonitinho, pô. A narrativa da autora, a arte dela ajuda muito. E é um quadrinho muito fofo, é fofíssimo, top quadrinhos fofos que eu li na vida. É muito bonitinho. E aí, tipo, o Charlie, né, ele sofreu muito bullying, ele é baixinho, magrelinho e tal, e ele é meio popular na escola já, mas, tipo, ele já sofreu muito bullying e ele sabe o que é ficar meio, tipo, aquadinho no canto. E o Nick é, tipo, fortão, gigante, o cara popular, o bonitão da escola, que, tipo, é tudo bem resolvido com tudo. Então ele começa a se descobrir, e aí o Charlie já é assumido há mais tempo, ele já se entende a sexualidade dele há mais tempo, mas, tipo assim, ele tem ainda algumas inseguranças e o Nick não tem quase nenhuma. Ele é bem resolvido com si mesmo. Até porque ele nunca sofreu bullying, assim, e tal, então ele é um cara bem resolvido e é muito bonitinho os dois ali juntos e tal, eles desenvolvendo essa relação, é muito bonitinho, leitura bem levinha, muito foda, e tipo, cada um tem, sei lá, 200, 300 páginas, alguma coisa assim, entre 200 e 300. Eu acho que tem uns que tem até mais de 300 páginas, e é uma leitura rapidinha, tipo, 1 hora você lê as 300 páginas, é muito bom, eu li os 4 no scanzinho aí, mas gostei muito, eu quero ter essa coleção. Raramente eu leio um scan que eu quero ter a coleção. Mas esse eu vou pegar o volume 5 e 6 agora, tô só esperando meu cartãozinho virar. Vou pegar o volume 5 e 6 e eventualmente eu compro do 1 ao 4 também, porque gostei demais. Li também, o vídeo vai ter 1 hora, meu Deus. Li também Ellie Human, que foi lançado na França, mas eu consegui um scanzinho que tá em português. Que é do Lucas Varela, na arte, o roteiro eu não sei de quem que é. O Lucas Varela é um dos meus desenhistas preferidos da vida. Eu amo esse homem. Eu queria muito que tudo dele fosse lançado no Brasil, mas, infelizmente, no Brasil, pelo menos a gente tem 2, né? Que é o Pinóquio, que a editora Zarabatana lançou, que é maravilhoso.
E o Herança do Coronel, que é maravilhoso também. E o Lucas Varela, ele tem uma arte lindíssima, lindíssima. Eu peguei esse quadrinho pra ler, que é um sci-fi, uma ficção científica, mais um ali que eu li esse mês, que é basicamente um cientista e a esposa dele, que eles criam vários robôs com IAs avançadíssimas, e eles meio que se congelam ali para esperar, né, porque a Terra tá toda ferrada, acabando, para esperar passar muitos anos, eu não lembro quantos anos são no quadrinho, aí eles esperam, tipo, congelados muitos anos, eles estão numa sonda ali no espaço, aí passa muito tempo, acho que são milhares de anos, e aí ele volta, eles acordam na Terra, primeiro o homem, né, a sonda deles é separada, a sonda dele cai na Terra, ele acorda e aí eles têm meio que a missão deles era resolver o mundo, né, repopular o mundo, só que dessa vez do jeito certo, né, fazer a humanidade evoluir do jeito certo. E aí esse cara, ele acorda, ele tem essas IAs, né, trabalhando para ele, e aí ele vai procurar a mulher dele. Quando ele acha a mulher dele, ele descobre que a cápsula dela não estava bem programada e caiu antes. Então a cápsula dela caiu 100 anos antes da dele. Então ela viveu a vida inteira nesse planeta sozinha. E ela fez algumas coisas, ela não recriou a humanidade, ela não tentou fazer nada de evoluir muito o planeta, e a gente vai descobrir no quadrinho por quê. Mas é muito interessante. Aí esse cara começa a ficar louco, começa a fazer merda, mas é um quadrinho muito interessante. O roteiro é bem bom. Ele quase ficou ali no Melhores do Mês, é que tem, né, tipo, 8 quadrinhos melhores do ano nesse mês, mas ele é excelente esse quadrinho. Eu não sei se foi tanto pelo roteiro que eu achei excelente, mas é um roteiro muito bom, mas é porque eu amo a arte do Varela, então se o roteiro tinha que ser muito lixo pra eu não adorar esse quadrinho, né, mas é um roteiro bom. Li também Confissão, da editora MPEG. Agora eu vou falar aqui, ó, todo mundo que falou que esse quadrinho é incrível, tá sacanagem, pô. Eu vi muita gente elogiando o quadrinho e, tipo assim, de fato, ele é um quadrinho que você lê muito rápido, você fica muito imerso no quadrinho, e ele tem uma ideia muito boa, mas a execução é horrível. Tipo assim, ele é um bom quadrinho, ainda gostei dele, mas pelo que ele poderia ser, ele é muito ruim, pô. Tipo, o autor tem uma narrativa muito boa, eu gostei da arte do autor, e a ideia é a seguinte: tem dois caras que estão escalando ali numa montanha, e aí começa a ter uma nevasca absurda e um deles se machuca. E aí o que tá machucado, ele fala, mano, você vai ter que me abandonar aqui e tentar ir pra um posto ali de ajuda pra você não morrer, porque senão você vai morrer aqui. E me deixa aqui porque eu tô todo ferrado, né? Ele quebra a perna, alguma coisa assim. Ele fala, aí tipo, nesse desespero de vou morrer, vou morrer, vou morrer, ele conta pro outro, ele assume que ele matou uma amiga ali em comum que os dois têm. Então ele é um assassino. Só porque na hora que ele conta isso, passa um pouquinho, aí eles veem, tipo, a neve abaixa, eles veem que tem, tipo, uma casinha, uma cabana que eles podem se abrigar a 10 metros deles, pô. Então, ele contou à toa que ele é um assassino. E agora como é que fica, né? O outro sabendo que ele é um assassino, né? E essa base acontece, tipo, em 30 páginas, né? O quadrinho tem mais de 300, eu acho. Esse é bem um comecinho. E aí você fica, pô... Aí o quadrinho todo é sobre essa coisa, né? Ele pensando, o inocente, né? Porra, ele é assassino. Ele vai querer me matar agora, porque eu sei que ele é um assassino. Ele vai estar com medo agora de eu contar pros outros que ele não vai morrer mais. E ele vai ter que me matar também, porque ele vai ficar com medo e aí ele começa a ficar neurótico e tal. E a gente tá dentro da cabeça, a gente vê tudo que esse cara pensa, o inocente. A gente vê tudo que ele pensa. E aí ele tá neurótico, vai matar, vai me matar, vai me matar, o cara vai me matar, eu tenho que me proteger, eu tenho que me proteger. No começo eu tava pensando, pô, mano, ele nem vai te matar, tipo, o cara é mó de boa, tipo, ele parece ser um cara de boa. Logo depois que ele confessa, ele continua sendo um cara normal, ele não começa a agir estranho. Só que o cara tá neurótico, o protagonista. Aí eu pensei, mano, ele tá viajando. Só que aí o protagonista sai pra fazer alguma coisa, testar o rádio, eu acho que. Testar o rádio. Aí na hora que ele vai voltar, ele vê que o outro tava numa posição meio que esperando ele entrar pra matar ele escondido. Isso é revelado no começo, né? Nem tanto. E logo no começo ele revela, né? O autor revela que o outro sim quer matar ele pra encobrir o crime. Aí, porra, mano, tipo, ele podia trabalhar isso o quadrinho inteiro. Tipo, pro outro descobrir só no final mesmo. Tipo, o outro ficar cada vez entrando nessa neurose. Só no final ele descobrir que realmente o cara quer matar ele. Mas não, ele joga isso já na nossa cara logo no começo. E no final... ele bota uma reviravolta, né? Tem todo o quadrinho, né? O cara tentando matar ele fugindo dentro da cabana, né? Que ele não pode sair senão vai morrer. E aí eles, né, brigando ali dentro. E no final, tem uma reviravolta que não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Eu não posso falar aqui, porque senão seria spoiler. Mas é uma reviravolta bobíssima, que não faz nenhum sentido, até porque a gente acompanha todos os pensamentos do cara e não dá indícios nenhum de poder acontecer a reviravolta. Então, não entendi ninguém que falou aí que é incrível. Normalmente, eu entendo, tipo assim, eu não gostei, é uma opinião minha, né? Eu li e não gostei. Mas, tipo assim, o quadrinho é fraco, pô. O cara que fez, ele teve uma ideia muito boa. Ele manda benzaço na narrativa e diálogos. Mas, pô, ele fez um finaleco muito burro, pô.
E é isso aí. E li também, pra finalizar, graças a Deus, quase 50 minutos de vídeo, The Walking Dead, do volume 5 ao 8, 5, 6, 7, 8, que eu tô lendo pro clube de leitura do canal Pela Capa, que a gente tá fazendo ali mensalmente, vamos ler 4 volumes pra discutir. Li esses 4, que é basicamente o arco da prisão. Pra quem viu a série, é o arco da prisão ali, que tem o governador e tal. São 4 voluminhos aqui, do quadrinho. Bem bom mesmo. The Walking Dead, o quadrinho é muito bom. Muito melhor do que a série. Eu sei que, tipo, ver a série, ver um negócio de apocalipse zumbi na série é muito legal. No audiovisual é muito legal. Mas o quadrinho dá de 10 na série, dá de 10, de 1000 na série. Ele é muito melhor. Eu acho que ele trabalha muito, acho que ele trabalha muito bem as coisas ali. Ele não tem roleira, vai acontecendo as coisas e, tipo, todo volume. Eu não tô achando a narrativa do Robert Kirkman tão boa assim. Eu tô achando boa, normal. Às vezes até fica um pouco mais lenta a leitura, só porque não tem um momento que você não quer. Você não quer parar de ler, você quer continuar lendo que nem um maluco, porque o Robert Kirkman, esse safado, ele faz o quadrinho assim, ó. Tem 20 páginas, normalzinho assim, ó. Dá um textinho pra caramba, acontecendo coisas ali na prisão, e você tá assim, ó, legal, legal. Mas você sabe que a qualquer momento você vai virar a página e vai ter alguém tomando um tiro na cara. Então, tipo assim, né, ao contrário da série, ele mata todo mundo. Todo mundo pode morrer. Então você fica neurótico já, tipo, tô passando aqui, tô lendo, frenético, e eu sei que a qualquer momento eu posso virar e, tipo assim, o Rick vai tomar um tiro, o Rick vai perder uma mão, que algum protagonista que eu amo vai morrer. Então, toda hora. Então, tipo, acho que 2 vezes, pelo menos, por volume, você tá no meio e no fim. Todo volume termina com um fim assim, tá. Finalzão, assim, pra você ficar angustiado já, né? Você tá passando aqui de boa, do nada, algo maluco, assim, uma coisa assim que você não esperava, e aí começa luta e gente morrendo, não sei o que. É muito foda, The Walking Dead é muito foda, eu gosto muito. E aí é o arco inteiro da prisão. Então começa eles encontrando a prisão, aqui no volume 5, e no volume 8 já tem aquela guerra da prisão ali contra o governador, morre muita gente, e aí eles estão fugindo. Aí não sei pra onde ainda, tô ansioso aí pro volume 9, não comecei ainda por causa do clube. Se não fosse o clube, eu já tava lá no 20 e poucos. E é isso. Graças a Deus, falei todos os 40 quadrinhos, minha garganta tá doendo. Foram quase 10 mil páginas, foram quase 50 minutos de vídeo. Comenta aí o que você achou, se você tem vontade de ler, quais aqui da lista você tem vontade de ler, quais você ficou com vontade de ler agora. E é isso, basicamente. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, deixa o like no vídeo. Valeu!